graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus amados, chegou o grande dia, né? Houve um preparativo muito grande, os irmãos se envolveram com esse momento. Ali toda semana, vindo aqui, os irmãos em turnos, queridos. E vinha o pessoal aqui à noite, trabalhar aqui, mexer massa, cimento. Pastor Ludinaldo, o pessoal vinha aqui mexer cimento, depois do turno de trabalho, vinha aqui, mas para preparar aqui o espaço, o nosso local de culto, de celebração, da melhor maneira possível. Com dois objetivos, meus queridos, bem principais. O primeiro, celebrar o nome de Deus. Glorificar o nome do nosso Deus. E o segundo, nos receber no melhor lugar, da melhor maneira possível. Nosso coração está muito alegre nessa data, uma data importante na vida e na história dessa igreja. Essa igreja, meus amados, ela começou há 20 anos atrás. Então, há 20 anos atrás, Deus sonhou com essa igreja. Deus sonhou com você. Deus sonhou com cada um de nós. E, queridos, nessa trajetória, muita gente participou para que esse momento chegasse aqui, tão importante na nossa vida. 20 anos de existência nesse bairro, 20 anos levando o evangelho nesse bairro, 20 anos trabalhando para o Senhor nesse bairro. Meus amados, é uma data muito significativa na história dessa igreja. E Deus, ele tem que ser exaltado, Deus tem que ser celebrado e honrado pelo seu povo. E nós somos o povo de Deus. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos. No Salmo 126. Obrigado porque você veio, está conosco, aceitou nosso convite. Estamos aqui com a presença do pastor Ludinaldo. O pastor Ludinaldo é nosso presidente da Ordem de Pastores Batistas do estado do Mato Grosso do Sul. Vai estar conosco, nosso preletor nessa noite. Queridos, eu pediria a você mais uma vez que você se colocasse de pé, por favor, para nós lermos a palavra de Deus. Um ato de reverência à palavra. Diz assim a palavra, meus amados, no Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como a torrente do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam e com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeiam, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Queridos, é um salmo, é um cântico do povo de Israel. Interessante, meus amados, que esse texto, ele fala ali do momento que o povo, ele volta do exílio, aonde ele é tomado de tamanha alegria, de tamanho júbilo, é tomado de tamanha festividade, de maneira tal que o povo reconhece o que a mão de Deus fez por ele. E não só isso, queridos, ele consegue ali externar para que outras pessoas, outros povos também pudessem ver, testificar aquilo que Deus estava fazendo na história daquele povo. Meus amados, essa igreja foi levantada com esse propósito também, para poder anunciar a palavra de Deus, para poder anunciar os grandes feitos daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus ainda há de fazer através dessa igreja nesse lugar. E no versículo aqui 3, o povo fala assim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Meus amados, a igreja, nesse lugar, ela também pode ter
esse contentamento, essa alegria, ela também pode olhar para a sua história pregressa, ela pode olhar para o futuro e nesse dia olhar as grandes coisas que o Senhor tem feito e as grandes coisas que o Senhor fará e também pode jubilar, também pode se alegrar, também pode se contentar com o Senhor nessa noite. Meus amados, hoje é dia de festa, hoje é dia de celebração, hoje é dia de nós anunciarmos as grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa história. Eu queria convidar você nessa noite que você curvasse sua fronte, que você fechasse os seus olhos e que pudesse ali, no seu coração, também estar se alegrando com o Senhor, se alegrando com aquilo que o Senhor tem feito na história dessa igreja, na história do seu povo, nesse lugar. Paizinho, obrigado, Deus. Nós queremos mesmo, Pai amado, nessa noite, render graças, ó Pai, ao Teu nome, engrandecer, bendizer ao Teu nome, Pai, nessa noite, nos alegrarmos, Pai amado e Pai querido, pelas grandes coisas que o Senhor tem feito na história dessa igreja. Obrigado, Pai amado e Pai querido, porque homens e mulheres, ó Pai, colocaram as suas vidas a serviço do Senhor nesse lugar. Obrigado, Pai amado, porque vidas, ó Pai, foram levantadas pelo Senhor, Pai amado e Pai querido, para que pudesse, Senhor amado, construir a história dessa igreja, para poder ser usado pelo Senhor de maneira poderosa, Senhor, para que hoje, nessa noite, Pai, nós pudéssemos, Pai, celebrar, adorar o Senhor, cantar, Pai amado, jubilar na Tua presença, reconhecer as grandes coisas que o Senhor tem feito na história dessa igreja. Pai amado e Pai querido, talvez quem começou a história dessa igreja, Paizinho, viu um terreno árido, Pai, viu um terreno, Pai amado e Pai querido, seco, Pai, mas também viu a Tua promessa nesse lugar, viu, Senhor amado, que o Senhor traria, Pai amado, água, Pai amado, mananciais nesse lugar, ó Pai amado e Pai santo, também pôde vislumbrar, pôde, Pai amado, investir, pôde semear, Paizinho, mas hoje, Pai, nós colhemos frutos, ó Pai, colhemos mesmo, Pai, resultados de trabalho daquele que investiu nesse lugar. Eu quero Te louvar, Paizinho, pela visão, Pai, de pastores que passaram por esse lugar. Eu quero Te louvar pela vida do pastor Eli, Senhor. Ah, Pai amado e Pai querido, com visões, ó Pai amado, missionária, Pai, nesse lugar, pela vida do pastor Richard também, Senhor, que tem investido, que ele mesmo investiu a sua vida nesse lugar, nessa obra, Deus. Mas também, Pai amado, os pastores, ó Pai, nesse lugar, ó Paizinho amado e Pai santo, que trabalhou nessa obra, que foram levantados, ó Pai amado, para liderar, Pai, o Teu povo nesse lugar. Ah, Deus amado, obrigado por cada um deles, o quanto investiram, o quanto trabalharam, o quanto foi, Pai amado, usado pelo Senhor de maneira poderosa, Pai. Essa história da igreja, Pai, não começa hoje. A história da igreja, Pai amado, existe um legado transferido, Pai amado e Pai querido, para o Teu povo. E hoje, Pai, nós assumimos, ó Pai, esse legado. Hoje, Pai amado, nós somos uma igreja, Pai, que o Senhor tem levantado nesse tempo, nesse lugar, para sermos usados pelo Senhor, para, Pai amado e Pai querido, as vidas, ó Pai, que passam por aqui, como tem acontecido, Pai. Muitas pessoas que passam por aqui, Pai, têm levantado o desejo, têm externado o desejo, Pai, de caminhar conosco, Pai. Mas, Deus, nós somos tão somente instrumento em Tuas mãos. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, sermos mesmo usados pelo Senhor, para que o Senhor, Pai amado, possa trazer mais vidas para esse lugar, ó Pai. Oh, Deus amado, Deus querido, abençoa. Frutifica essa obra, Deus, em nome de Jesus. Faz mesmo prosperar, como fala aqui esse texto, Pai, no versículo 4, Pai, como torrentes, ó Pai, como as águas, ó Pai, do Negueb, que tem representado, Pai amado, na Tua palavra, a prosperidade, a frutificação, Pai amado e Pai querido, a restituição, Senhor. E eu quero Te pedir que isso aconteça nessa igreja, Pai. Ó Deus, nessa marca, Senhor, que nós temos hoje, 20 anos de existência, Senhor, nós queremos crer, Pai, que ainda lançamos semente, Pai. Ainda semeamos, ó Pai, ainda, Pai amado e Pai querido, estamos preparando a terra, Pai amado e Pai querido, estamos, ó Pai, levando mesmo, Pai, a semente, caminhando e chorando, como diz Tua palavra, mas temos certeza, Pai, que voltaremos, ó Pai, voltaremos com os moles, com a colheita, Pai amado e Pai querido, voltaremos, ó Pai mesmo, Pai amado, com o resultado do nosso trabalho, Senhor, porque assim diz Tua palavra, Senhor, que uns semeiam,
outros regam, Pai amado, mas o Senhor que dá o crescimento, Deus. E eu te peço, Deus, abençoa, Deus, que cada um de nós, ó Pai, possamos ser semeadores. Que cada um de nós, Pai amado, possamos ser, Pai amado, aqueles que vão ser usados pelo Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Deus. Recebe mesmo, Pai, toda a honra, todo louvor, ó Pai amado, toda a glória ao teu nome, Senhor. É a nossa oração, Pai amado, e a tua igreja te aplaude em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém. Tome assento no seu lugar, por favor, meu irmão, minha irmã. Nós temos aqui um vídeo do pastor Richard. Ele, por situações imperiosas, não pôde estar conosco nesse fim de semana, mas deixou aqui uma mensagem gravada para o meu e o seu coração. Como eu falei, o pastor Richard, ele teve uma história também nessa igreja. Quando eu cheguei em 2011, aqui em Campo Grande, o pastor Richard estava aqui nessa igreja. Ele levantou um pastor e ele que transferiu a obra para a mão do pastor que o sucedeu. Então o pastor Richard não tem somente a ligação como presidente da igreja. Ele colocou os pés nessa terra, o pastor Richard. Então ele tem uma mensagem para o nosso coração nesse momento. Amém, querido? A graça, a paz e a misericórdia da parte de Deus, meus amados irmãos da Igreja Batista Memorial, Missão Nova. A gratidão é o que está no nosso coração nesse momento, de celebração, de vitória, de podermos dizer Ebenezer, aqui nos ajudou o Senhor. Quero deixar uma palavra para a igreja nesse dia de aniversário. 20 anos é para se comemorar, porque tantas lutas, tantas batalhas, mas a vitória sempre vem no nome do Senhor. A palavra do Senhor em Isaías 43, versículo 18 e 19, começa dizendo assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ou seja, tem coisas do passado que já aconteceram, que Deus já fez de milagres, de proezas. Tem coisas também que foram lutas, foram momentos difíceis. Nós devemos deixar isso para trás e olhar para frente, porque o versículo 19 diz assim: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu tenho certeza que Deus tem um tempo novo para a gente, para nós como igreja. E esse tempo é um tempo de conquista, é um tempo de vitória. Eu quero, em nome já do pastor Paulo e da Cris, que estão à frente, agradecer a todos os irmãos que estão aí ombrando, trabalhando com os mutirões, deixando a igreja cada dia mais linda. Mas sabe de uma coisa? O que tem de mais lindo nessa igreja não é o fato de estar sendo embelezada lá fora, a estrutura dela. Você é a beleza dessa igreja. E quero louvar a Deus pelo seu coração de servo que tem estado realmente envolvido com aquilo que Deus tem para esse novo tempo, essa nova história. E eu digo até um novo lugar, porque eu tenho certeza que Deus está transformando esse lugar para um lugar de vitória e de salvação de vidas. Igreja Batista Memorial Missão Nova, parabéns por esse dia. Em nome da Igreja Batista Memorial, nós queremos louvar a Deus pela sua vida, que você continue firme, perseverante, sempre trabalhando na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Deus te abençoe, que a mão do Senhor sempre repouse sobre esta casa chamada Casa de Oração. Queridos, o pastor Richard, nossa mensagem, deixou algo muito importante para nós pensarmos nessa noite. A nossa igreja, como endereço, como prédio, é esse aqui, nós nos reunimos. Mas a igreja sou eu e você, aonde nós estivermos. E o que mais importante, o que tem mais belo, somos nós. São as nossas vidas. São cada um dos irmãos que está conosco aqui nessa noite. Então, queridos, a igreja do Senhor, ela é viva quando nós pulsamos a igreja dentro de cada um de nós. E, queridos, nessa caminhada de 20 anos, eu tenho certeza que muitas coisas estão ali nas nossas mentes, mas também muitos projetos estão à nossa frente também. Eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, pelos irmãos dessa igreja. Queridos, são irmãos valorosos, muito preciosos. O carinho que essa igreja tem pela igreja nesse lugar é algo fantástico, é algo que impressiona qualquer pastor, queridos.
qualquer pastor, o carinho que vocês têm, o amor que vocês têm, o zelo que vocês têm por esse lugar, por essa igreja. Então não pode ser outra palavra, senão gratidão. Gratidão a Deus e gratidão a cada um dos irmãos que tem trabalhado. E, queridos, eu tenho lançado muitos desafios para vocês. Muitos desafios. Existem muitos outros. Já quero dizer para os irmãos, muitos outros desafios, muitos outros sonhos com vocês, que vão tornar em desafios para cada um de vocês. Mas eu agradeço a Deus que ninguém tem ali refutado ao desafio. Eu lanço um desafio, lanço ali um sonho, e os irmãos parecem ter uma caixa com muito mais sonho. Fala assim, ó, temos esse projeto, e me manda assim um balde de coisa, um caminhão de outros projetos. E, meus irmãos, nós estamos aqui mesmo para essa finalidade, para podermos ombrearmos. Ninguém vai chegar na frente, nós vamos chegar juntos. Ninguém vai ficar para trás também. Nós vamos chegar juntos, nós vamos caminhar juntos. Amém, queridos? Então, mais uma vez, muito obrigado pelos irmãos que caminham conosco aqui, os irmãos da sede que nos prestigiam hoje, Aldrei e Simone, muito obrigado. Nos abençoaram grandemente aqui no nosso encontro de casais, aqui na nossa igreja, dos namorados. Douglas e a esposa, o nosso Douglas japonês, né? Então, Deus e a esposa, muito obrigado pela sua presença também, né? O Fabinho está retornando com a família, está colocando os pés aqui dentro, o Reni também, né? Está aqui o Emerson também, a Angélica, muito obrigado pela presença, tem nos abençoado muito com louvor. Pastor Ludinaldo, já falei, vou apresentar depois, mais na frente, para os irmãos, pastor Ludinaldo. A Ju, o Jackson, né? Juliana, foi minha aluna no seminário, formada em teologia. A Juliana, a Jackson também, esposa da Juliana, com a sua mãezinha também, muito obrigado pela presença de vocês também. Li e Daniel, casal, bênção demais. Li e Daniel faziam parte da minha célula. Faz ainda, né? Mas vou desconectar, sabe disso, né? Vou soltar. Mas estão ali caminhando conosco, um casal amoroso, cuide de casal com excelência. Com excelência. Tenho aprendido muito com a Liene e com o Daniel, casal bênção. E também estamos aqui com a Bárbara também. A Bárbara está nos abençoando daqui a pouco também com uma participação especial. Bárbara, muito obrigado. Encontrei ela na igreja, meus irmãos, ela falou assim, pastor, eu toco sax. Toca, vai tocar na nossa igreja. E é fogo e vitória. E veio para cá, está aqui. Eu só preciso de um acompanhamento. Eu falei assim, vai ter um acompanhamento. Como um tecladista, vou botar duas mulheres para tocar. Vou botar aqui a Angélica e a Bárbara, vão nos abençoar com certeza nessa noite. Amém, queridos? Então, assim, a festa, ela para a glória de Deus, mas também para a nossa celebração. Amém? Eu quero convidar o grupo de louvor para estar conosco nesse momento aqui agora. Vai estar aqui louvando ao Senhor, levando a você a adorar a Deus e preparar o seu coração para aquilo que o Senhor tem de mais precioso para cada um de nós nessa noite, que é a sua palavra. Amém? Boa noite, irmãos. Eita. Peço, por gentileza, vocês se coloquem em pé, louvar o nosso Senhor. Dia de festa, dia de alegria. Seja como nosso querido pastor Cláudio, vitória. E que nós possamos louvar o nosso Senhor, adorá-lo com toda excelência. E que os nossos corações possam estar prostrados e cheios de alegria. Que nós possamos demonstrar isso através dos louvores aqui ministrados. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
igreja cantando bem alto, bem alto. A igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o rei. Tu és o rei. Salva de palmas, glória a Deus. Ele é o nosso rei. Por ele e para ele são todas as coisas. Por causa dele estamos aqui, querido. Aleluia. Ainda com o coração contrito, com o coração ainda mais prostrado diante do Senhor, vamos continuar adorando. Dia de festa, dia de glorificarmos ao nosso Pai por 20 anos. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, defumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Preparamos a casa, defumamos ela toda, preparamos a mesa, como lugar de honra. Oh, como lugar de honra. Em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
Tome o lugar de honra. 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 Quem tu és. Tome o lugar de honra. Reconhecemos quem tu és. Tome o lugar de honra. Reconhecemos quem tu és. Tome o lugar de honra. Reconhecemos quem tu és. Declare mais uma vez. Nós preparamos, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Toma um lugar de honra. Motivo de festa, querido. Aleluia. Quando alguém vem na nossa casa, a gente quer apresentar o melhor. E eu creio que isso está acontecendo hoje. Nesses 20 anos, nós perfumamos a casa, nós limpamos tudo e fazemos o melhor, com excelência. Glória a Deus. E que assim continue com a nossa adoração. Nós possamos fazer com excelência, assim como o bom perfume que nós oferecemos ao nosso Pai hoje. Amém? Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, mas Deus te diz que tudo é possível. Se você sabe, cante. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou o fim não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos Estão perdidos. o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, A dor te fez parar. volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar.
Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. O tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. O tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda. Há mais ou menos 12 anos atrás, eu cheguei na Igreja Batista Memorial. Essa igreja comemorava 8 anos. Eu me lembro como se fosse hoje. E de lá para cá, essa igreja passou por muita coisa. Coisas boas, coisas ruins. Coisas que poderiam ter desestruturado ela, mas Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E com certeza vai se levantar mais forte, porque sempre foi assim. Todas as vezes que alguma coisa aconteceu para desestruturar, Deus levantou mais forte. E trouxe pessoas para somar, trouxe pessoas para ajudar a erguer, trouxe pessoas para serem usadas. E com certeza não vai ser dessa vez que Deus vai voltar atrás de sua palavra. Aleluias, você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que Deus tem preparado um tempo novo para essa igreja? Aleluias! Posso ouvir um glória a Deus? Deus já está realizando sonhos. Deus já está preparando sonhos maiores e melhores para essa igreja. Essa comunidade vai ser impactada pelo local que essa igreja se encontra hoje. Em nome de Jesus, receba essa palavra, receba esse conforto, esse renovo que vem dos braços do Pai. Deus está dizendo para você: volte a sonhar, volte a ter sonhos novos, volte a acreditar que tudo pode mudar, tudo pode se refazer, tudo pode ser novo novamente. Quando nascem sonhos novos no nosso coração, a vida muda, as perspectivas nossas ao nosso redor mudam. Nós precisamos que isso aconteça nesse lugar. Eu tenho um pedacinho de mim em cada lugar disso aqui. Apesar de vocês não me verem muito aqui, eu ajudei a fazer esse forro, eu ajudei a colocar essas luminárias, eu ajudei a instalar esse data show, as caixas de som, as primeiras caixas de som, a cabine de som fui eu que fiz, eu colei esse carpete, eu fiz esse telão, esse tecido foi eu que fiz, que eu pendurei aqui. Então assim, eu me doei. Então assim, não ache, não acredite, porque muitas vezes o inimigo vem colocar no seu coração que porque a gente está lá na sede, no conforto, num lugar maior, num lugar melhor, nós confiamos nas pessoas que nós colocamos aqui, nós confiamos que Deus tem sonhos maiores para vocês, nós investimos em vocês como comunidade, nós acreditamos que algo melhor pode acontecer dentro dessas 4 paredes. Então, em nome de Jesus, se algum dia o inimigo colocou no seu coração que nós estamos lá de braços cruzados, ao léu, achando que vocês estão por conta própria, nós não estamos de braços cruzados. Nós amamos essa igreja e do fundo do meu coração nós nos doamos a cada dia. O pastor Paulo sabe disso. Em nome de Jesus, receba no seu coração. Essa igreja é amada, essa igreja tem uma perspectiva e um potencial enorme aos nossos olhos lá da sede. Então assim, acredite, vocês podem fazer mais pela comunidade onde vocês estão inseridos. Volte a sonhar, volte a acreditar. Esse lugar vai ser pequeno para vocês. Em nome de Jesus, receba essas palavras e volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. A dor te fez parar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, pode assentar. Meus amados, Deus ainda realiza sonhos. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Fomos ministrados aqui pela banda Quírios.
e o Hugo, e a Fê, né? A Fernanda, foram nossos líderes no teatro lá na sede. Meus irmãos, muita coisa maravilhosa aconteceu naquele teatro, né? No Rio não é teatro, no Rio de Janeiro é teatro mesmo, para teatro. Então muita coisa aconteceu boa naquele teatro ali. E o Fernando hoje ele assumiu os meninos, uma juventude nova que está nascendo, como Banda Quiros. São jovens que escolheram ter uma vida de adoração, uma vida de louvor a Deus, uma vida de sonhos, sonhar os sonhos de Deus. Mas, queridos, olha o que fala Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei o que penso, o que tenho como pensamento a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quais são os teus sonhos? O que você tem pensado para você como servo de Deus? O que você tem pensado para você como igreja do Senhor? Quais são os seus sonhos? E Deus quer te dar justamente o fim que você tem desejado para você. Deus tem pensamentos de bênção para a sua vida, para a sua igreja, para você neste lugar. Neste lugar. Sonhe os sonhos de Deus. Viva os sonhos de Deus. Os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais altos e mais excelentes. Sabe o que está dizendo para mim e para você nessa noite? Vem caminhar comigo. Vem sonhar os meus sonhos. Vem andar nos meus caminhos, nos meus pensamentos, porque eles são mais excelentes e eu quero te incluir neles. Eu quero convidar o pastor Ludinaldo nessa noite, como eu falei para os irmãos, pastor Ludinaldo Marques, é o nosso presidente da Ordem de Pastores do Brasil em Mato Grosso do Sul, um amigo nosso, né? Muitas vezes tem certos títulos, né, que nos distanciam muito, mas eu tenho aprendido com o pastor Ludinaldo de nos relacionarmos como amigo. E o amigo nos aproxima muito. Jesus, quando fala para o Senhor, diz assim, nós já não vos chamamos de servo, vos chamamos de amigo. Porque o amigo sabe o que o seu Senhor faz. O amigo sabe o que o seu outro amigo faz. Então, o pastor Ludinaldo tem sido um amigo de caminhada, mais experiente, tendo dirigido na ordem de pastores e com muita excelência. Foi agora reeleito, né, pastor? Um novo mandato, mais de 2 anos, à frente da ordem de pastores ali, e tem nos abençoado muito, ali com a tranquilidade, passividade e com muita sabedoria. Pastor, a palavra está para o senhor, mas antes disso, eu quero orar para o pastor e convidar os irmãos que estejam estendendo suas mãos na direção do pastor Ludinaldo. Vamos estar orando. Paizinho, obrigado, Deus, pelo teu servo, Deus. Obrigado, Pai amado, pelo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, Deus. Nós te louvamos, ó Pai amado e Pai querido, pela vida dele, Senhor. Agradecemos, ó Pai, pelo teu servo mesmo, Senhor. Fale aos nossos corações através, Pai amado, da vida do pastor Ludinaldo, Senhor. Pai amado, instrumentaliza o teu servo. Nós queremos, ó Pai, ouvir tua voz, ó Pai, queremos ouvir a mensagem que o Senhor colocou em seu coração, Pai. Que o nosso coração esteja sedento dessa palavra. E que nós possamos mesmo, Pai, em nome de Jesus, sermos transformados, ó Pai, pelo poder que há no Evangelho, Senhor. Que a Tua palavra, Pai amado, possa encontrar guarida, Pai, em nossos corações. Que ela venha mesmo, Pai amado, frutificar, Pai amado, em nossas vidas, ó Pai. E que nós possamos experimentar o melhor de Deus nesse tempo. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus, amém. Amém, pastor. Pastor Paulo Martins, graça e paz, igreja Memorial Missão Nova. Pastor Paulo, meu sonho era pregar aqui. Como diz o nosso amigo William Salgado, né, lá da PIB, ele fala, meu sonho, né, mas que maravilha estar aqui realmente. Muitíssimo obrigado, pastor Paulo. Não sabe o quanto estou com o coração agradecido e honrado de ter recebido esse convite para estar aqui nesta noite, conhecer este trabalho. Eu morei aqui pertinho, morei nos predinhos que tem, acho que é aqui perto, né? Os predinhos ali. Quando surgiu os predinhos, eu tinha um apartamento ali. Morei ali acho que 6 meses, mas eu morava ali e pastoreava lá na Vila Almeida. Então era uma viagem até lá. E aí por isso morei pouco tempo.
e depois vendi o apartamento ali e fui morar mais perto da igreja. Então, eu morei ali em 99. Estou já contando minha idade, tempo de ministério, né? Mas não tenho segredo nenhum. Hoje é 9? Não, hoje é 10. Antes de ontem, com muito orgulho, arredondei os 5.0, com 25 anos de ministério. Metade da vida no ministério, né? Eu penso chegar aos 100, tendo metade no ministério também. Pastorear até os 75, depois descansa, né, pastor? Descansa do ministério fixo, mas fica no ministério itinerante, nunca parar, né? Mas vamos chegar aos 100. Mas amém, toda honra e glória ao nosso Deus. Que bom ver aqui amigos, né? Pastor Paulo, aliás, pastor Cláudio José, meu amigo de longa data já também, lá de Corumbá, conheci lá, e que bom vê-lo aqui, a sua esposa, pastor Paulo, irmã Cris, a Rosângela, mandou abração para vocês, e ela ficou muito querendo vir aqui, ansiosa por vir, por me acompanhar aqui. Rosângela, minha esposa, ela é professora de educação física e nós estamos programando uma semana de férias, próxima semana, e ela então dá aula 3 vezes na semana, e esta semana ela emendou com o sábado para dar 6 vezes na semana, para compensar a semana que vem com os alunos dela. Por isso ela não pôde vir aqui, e quando o pastor Paulo me contactou para estar aqui no dia 10, eu disse, pastor, eu preciso de olhar o calendário, está bem no meio de uma data que eu precisava sair de férias. Eu saí 20 dias em janeiro e deixei 10 dias para julho, e está lá no calendário da igreja 5 a 14 as férias. Mas depois, nós, até pelo trabalho da esposa, deixamos para depois do dia 12, e aí acabamos saindo, programando para sair amanhã. Até amanhã, bem de madrugada, vamos estar viajando, vamos a Novo Mundo, Mato Grosso, 1.500 quilômetros daqui, 1.470, me parece. Quando conheci minha esposa, eu já conhecia antes, mas quando voltamos a falar, ela estava morando lá, e tem uma tia dela que mora lá, e aí quando voltamos a falar, depois de um tempo que conhecíamos, ela disse, eu estou em Novo Mundo, e eu disse, eu estou precisando de um novo mundo para a minha vida. E aí voltamos a conversar, e aí eu estou realmente vivendo um mundo muito delicioso no casamento e com a Rosângela. Então, ela lamentou não poder vir, pastor Paulo, Cris. A Rosângela foi a aluna do pastor Paulo lá no seminário, ela terminou o curso de teologia junto com a Ju, né? E aí eu vejo que a Ju, sua família, sua esposa, sua mãe, que bom vê-los aqui. Liene e Daniel já foram lá na nossa igreja, ministraram lá, que bom vê-los aqui. Estou vendo aqui também a Audrey e esposa Simone, é isto? E o filho, amigos também de alguma data já, né? Eu tenho ido algumas vezes lá no Café com Fé, na empresa do Audrey. Que bom vê-lo aqui, meu irmão Audrey. Que bom ver este trabalho crescendo, reavivando, voltando a crescer. Louvamos a Deus por isso. E, irmãos, que saudade que eu estou desse movimento de culto animado, gostoso, com muita gente, né? De aniversário de igreja, de festa de aniversário. Todo culto é uma festa, né? Independente de quantidade de pessoas, mas ultimamente tem sido tão difícil, né? Nossa igreja faz aniversário em novembro, e novembro passado não tivemos, assim, uma conferência de aniversário, de chamar alguém de fora, um pregador de fora. Fizemos com os pratas da casa mesmo lá, e com poucas pessoas, com espaço reduzido. E que bom
a gente começar a perceber que a normalidade parece que está voltando, né? Março de 2020, comecinho de março, quando ouvimos falar, olha, parece que vai ter que fechar, vamos ter que usar máscaras. Quando eu ouvi falar disso, eu me lembrei de 2010, pensando assim, vai ser rápido. 2010 teve aquela crise da H1N1, a gripe H1N1, e teve também aquela preocupação de não pegar na mão, de usar máscara, alguns a gente viu usando máscara, e logo passou. E eu pensei mesmo, confiei, assim, vai ser rápido, não vai um mês, está tudo normal de novo. E de repente, meados de março, aí abril, maio, junho, e até abril, maio, junho do outro ano, que é agora, e que dificuldade, que coisa terrível, né? Passar neste tempo que estamos passando, mas graças a Deus estamos aqui, graças a Deus que você está aqui, graças a Deus pela sua vida, que Deus tem usado neste lugar, e Deus tem sonhos maravilhosos para as nossas vidas, como cantamos aqui hoje, como já foi falado aqui hoje, e o tema, pastor Paulo me passou que tinha um tema, vivendo os sonhos de Deus. Vamos repetir este tema? Vamos lá? Vivendo os sonhos de Deus. Amém? Será que estamos vivendo os sonhos de Deus? Ou será que sabemos quais são realmente os sonhos de Deus para a nossa vida? Quero ler um texto com os irmãos, e o pastor Paulo me passou um tema e não passou nenhum texto bíblico, e eu entendi que eu podia ficar livre para pregar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, né? Mas entendi também que eu tenho alguns minutos, então não vou me delongar, mas quero usar alguns textos. Eu separei um para o começo, depois vou usar mais dois. Mateus 9, 27 ao 31. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 27 ao 31. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 27 ao 31, diz assim, palavra do Senhor. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, gritando, tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou, vocês creem que eu posso fazer isto? Eles responderam, sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Amém? Vivendo os sonhos de Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos, mas abra o seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, na presença do Senhor e diante da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso, tão especial, quando estamos aqui, Pai, para celebrar as bênçãos, as vitórias, o tempo que o Senhor tem cuidado e abençoado este lugar, com esta igreja, com este povo que tem servido o Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus servos tem, ó Deus, desempenhado a obra do Senhor neste lugar, tem sido usado pelo Senhor. Ó Deus, e fala em nossos corações agora. Ajude-nos, Pai, a descobrir os sonhos que o Senhor tem para cada um de nós e que possamos viver os sonhos de Deus em nossa vida. Toma em tuas mãos. Ó Deus, esconda-me atrás da cruz de Cristo e que eu fale tão somente o que o Senhor quer para os corações aqui presentes.
aquilo que o Senhor quer, aquilo que é palavra do Senhor, não de mim, não minha palavra, ó Deus, não da minha pouca sabedoria, mas do Senhor, do teu Espírito Santo, que possa arder a palavra em cada coração, para a glória do Senhor, tão somente para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você tem sonho? Amém? E são os sonhos de Deus? E vocês creem que Jesus pode fazer isto? Amém? Amém. Irmãos, é interessante como que a nossa vida ela é cheia de sonhos. E às vezes, no decorrer da vida, a gente depara com alguns sonhos que de repente lá na frente eles se realizam exatamente daquela maneira que nós sonhamos, que nós pensamos. E talvez não se realiza alguns sonhos. Mas impressionante que quando se realizam e a gente pode olhar para trás, a gente pensa assim: puxa, Deus realmente estava neste negócio. Era um sonho de Deus. Por isso, precisamos olhar para este tema e vivendo os sonhos de Deus e pensar que realmente os sonhos a se realizar nas nossas vidas sejam realmente os sonhos de Deus para nós. Amém? Coisas pequenas do dia a dia da nossa vida. Eu quero contar duas experiências da minha vida que para mim foi como sonho. Coisa assim, uma das coisas é até muito pequena, outra coisa era até muito grandiosa, do ponto de vista de ministério. Mas antes do ministério, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu trabalhava numa indústria de plástico, umas máquinas que faziam embalagem de plástico. Meu irmão também trabalhava nessa mesma indústria. Ele trabalhava num setor de mangueiras e eu num setor de embalagens. Essas embalagens para fazer gelinho, antigamente tinha umas garrafinhas que tinham formato de patinho, formato de garrafãozinho, aquelas embalagens. Eu trabalhava numa fábrica de plástico. Com 14 anos, eu entrei nessa fábrica de plásticos e fiquei ali com carteira assinada por 3 anos. Então, 14 mais 3, 17 anos. Antes dos 17 anos, deveria ter uns 15, 16 anos. Um dia, eu estava dentro do pátio de exposições agropecuárias em Paranaíba, a cidade onde eu morava. E ali dentro do recinto de exposições, tinha ali o escritório do Sindicato Rural de Paranaíba. E eu entrei, não me lembro para que eu entrei naquele sindicato. E tinha lá assim um balcão, tinha umas máquinas de datilografar, assim, umas mesas, era um escritório ali. E eu entrei naquele balcão, não me lembro o que eu fui fazer lá, e eu pensei assim: puxa, que bom se eu pudesse trabalhar aqui, nesse escritório. E pouco tempo depois, o presidente do Sindicato Rural era filho do dono lá da fábrica de plástico, e o presidente do sindicato me viu lá e me chamou para trabalhar no sindicato. Foi um sonho realizado. E foi tão gostoso trabalhar ali no sindicato. Eu trabalhei mais 3 anos ali naquele sindicato, e depois, um tempo depois, aí eu tinha já 20 anos, eu levei na mesa do meu chefe, levei o meu aviso que eu estava saindo. E ele disse: mas por quê? Para que você vai sair? E eu disse: estou indo embora para Campo Grande, vou estudar teologia, vou ser pastor. E ele disse: mas você ficou doido? E ele era advogado. E ele disse assim: não, olha, eu tenho amigos em Campinas, e você vai para Unicamp e presta um vestibular lá, faz direito, é muito melhor do que teologia. E eu disse para ele: não, é isto que Deus tem para a minha vida, este é o meu chamado, vou para Campo Grande e vou fazer teologia. Isso foi em 1992. Aí
ele disse, bem, então se vai para Campo Grande, vou redigir aqui uma carta e vou te apresentar para o presidente da FamaSul, que é o sindicato, a Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul. Trabalhei na FamaSul por 15 dias. 15 dias. Sabe onde é a FamaSul? Mato Grosso ali. Eu não sei se é ali, em frente à Igreja Universal ali. Na época não tinha Igreja Universal, era um terreno vazio. Aí eu estudava ali, o seminário era ali perto, e eu fui trabalhar, uma sala fechada, uma mulher fumando o dia todo naquela sala de vidros, e a gente trabalhava juntos ali, e primeiro semestre de faculdade, indo mal nas matérias, porque não conseguia ter tempo de estudar, e eu pensei assim, eu vim para Campo Grande para estudar, não para trabalhar, vou pedir as contas. Fui lá e pedi as contas e saí da FamaSul. 15 dias trabalhei. Depois meu chefe ficou sabendo, ficou bravo, o lá de Paranaíba, porque eu saí. Mas Deus tinha outros planos. Pouco tempo depois fui trabalhar no Colégio Batista, aí trabalhava no Colégio Batista, que era o mesmo lugar do seminário, internato ao lado, e aí os sonhos de Deus foram se realizando ali, e eu naquele tempo, 96, eu orava e eu tinha um sonho de ter um carro, e eu sempre de família muito pobre. Meu pai foi gari por um tempo em Paranaíba e depois ele conseguiu um emprego numa torrefação de café e onde ele se aposentou nessa torrefação de café. Então, de família de poucos recursos. E eu tinha um sonho de ter um carro e eu orava. No tempo de seminário, eu orava assim, Deus, eu preciso de um carro para o ano de 97. 96 era o último ano de seminário, então eu preciso de um carro no ano de 97. E antes eu não preciso. E eu não precisava mesmo. Eu trabalhava ali no Colégio Batista, o seminário funcionava à noite no mesmo prédio do Colégio Batista, e do lado ali na Rua das Garças tinha o internato onde eu morava. Então para que eu precisava de carro? Para vir para a igreja, final de semana. Mas eu pegava ônibus, vinha para a Igreja Imperial, aqui no bairro Imperial, e passava sábado, domingo, ali na igreja, na casa do pastor, e depois eu, na segunda de manhã, voltava para lá. Era o que eu precisava de locomoção, e eu fazia de ônibus e orava. Senhor, eu preciso de um carro, e no ano de 1997, eu preciso de um carro, porque eu quero começar o ministério com um carro. E aí, irmãos, dia 15 de dezembro de 1996, meu primeiro carro. 15 dias antes do prazo que eu orava, dizia, pai, eu preciso de um carro para 97. Deus me deu 15 dias antes de terminar o ano de 96. Sabe que carro que era? Del Reizão, lindo demais da conta. Usado, mas de bom estado de conservação. Naquela época Deus me deu esse carro e ainda eu emprestei dinheiro para um cunhado comprar um Fusca. Na época o Fusca custou R$1.500, dinheiro daquela época, acho que era o mesmo dinheiro de hoje, quase que. E eu disse para ele, vou te emprestar e você me paga em 10 vezes. Até porque eu estou saindo do Colégio Batista e vou para o ministério, e eu fui para ganhar bem menos do que eu ganhava no Colégio Batista naquela época. Mas eram os sonhos de Deus se concretizando, se realizando na minha vida. Aí eu disse que ia contar duas experiências. A primeira era essa lá do escritório, no sindicato rural. Antes, o meu ensino médio, eu fiz um curso técnico em contabilidade. E eu sempre gostei muito de números, de contas. E aí eu fiz esse curso pensando assim, eu vou fazer porque eu quero me sustentar, trabalhar enquanto faço o seminário. E realmente foi uma bênção, e aí eu fui trabalhar no escritório lá, ajudei na contabilidade do sindicato, e depois no Colégio Batista, também fazia contabilidade do Colégio Batista. Mas antes disso, antes de vir para Campo Grande, uma vez eu fui na Igreja Batista em Santa Fé do Sul, interior de São Paulo, ali. Eu me lembro que eu estava naquela igreja, uma igreja linda, um templo bonito, um púlpito bonito, e eu olhei para aquele púlpito e pensei assim, olha,
puxa, que bom se eu pudesse pregar naquele púlpito. Eu queria estar lá, pregar naquele púlpito lá. Irmãos, pouco tempo depois, a minha igreja, a Segunda Igreja Batista em Paranaíba, foi convidada para um intercâmbio de jovens com a igreja de Santa Fé do Sul. E o líder dos jovens disse: quem vai pregar? Ludinaldo. E fui lá, uma das primeiras vezes que eu preguei lá. Nem me lembro que eu preguei, não devo ter pregado muita coisa não. Mas foi um sonho realizando. Irmãos, aqui este texto é um encontro de dois cegos com Jesus. Interessante que os cegos, eles tão somente gritam e dizem: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Eles olham para Jesus, Jesus está passando, Jesus saindo dali, dois cegos que gritam. E eles gritam desesperadamente: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Eles não dizem o que eles querem, eles não falam que querem enxergar, que querem ter visão, eles só falam para o Senhor: tenha misericórdia de nós, filho de Davi. E aí o verso 28, quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isto? Irmãos, aqui nós tiramos umas lições para as nossas vidas, que às vezes nós nem sabemos direito o que é o sonho de Deus para as nossas vidas, mas Deus sabe. Aquele cego tão somente diz: filho de Davi, tenha compaixão de nós. E Jesus então pergunta: vocês creem que eu posso fazer isto? Isto o quê? Dar a vista. Eram cegos. E às vezes, quando nós pensamos nos sonhos de Deus para as nossas vidas, às vezes nós ficamos pensando assim: o que será? É muito comum isso. Essa questão do chamado mesmo, eu sempre fiquei muito com o pé atrás, pensando assim: será que é isso mesmo? Porque meu irmão José Lude, coisa de mãe, de pai lá do passado, né? José Lude, nasceu em 1970, aí em 71 veio outro, José Ludinaldo, que sou eu. Nome parecido. Cartão do banco José L.T. Marques, dos dois. Não pode contar a senha. O cartão é idêntico. Mas o meu irmão, assim que se converteu, e nós nos convertemos muito cedo, há 13, 14 anos fomos para a igreja. E meu irmão sempre dizia: eu tenho um chamado, eu vou ser pastor. Só que não quis ir para o banco da escola. Quinta série, já não quis ir mais estudar. Para quê? Ele falava isso. Para que eu vou lá na escola saber quanto que é 10 mais 10? Eu já sei. E para que eu vou aprender isso? E eu pensava assim: eu não sei para quê, mas eu vou. Então, muitas vezes, os sonhos de Deus na nossa vida, ele se concretiza na nossa obediência daquilo que nós nem sabemos ainda para que vai servir. Ou naquilo que nós nem sabemos ainda o que é realidade. Nem sabemos. Quando o pastor Paulo me passou esse tema, vivendo os sonhos de Deus, logo lembrei de José. Quem não lembra de José quando se fala de sonhos, né? Aí eu poderia ir lá para Gênesis 37, estudar lá a vida de José, os sonhos que ele teve. Mas Deus foi direcionando para Novo Testamento, e estamos aqui. Deus sabe do que nós precisamos. Deus tem os sonhos para cada um de nós, e muitas vezes nós nem sabemos quais são estes sonhos. Como vai ser? E eu relutei muito para dizer: tem um chamado. Mas eu fui estudando. E aí no último ano de ensino médio,
Aí eu orava e dizia para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu vou fazer? É ano que vem. Eu me lembro que em 92, um ano de muita oração. E no final do ano, que realmente Deus provou e comprovou, me mostrou que seria mesmo um chamado para o ministério. Aí, com esta convicção, com essa certeza, nada me tirou do foco. E os sonhos de Deus para a nossa vida, quando nós temos a convicção dos sonhos de Deus, nada vai nos tirar do foco. Nós vamos ver, e deixe-me falar uma coisa: sonho é coisa para o futuro. Eu vi uns sonhos ali na cozinha, mas eu pensei, é coisa para o futuro. Sonhos é coisa para o futuro. Gente, é como visão. Deus dá uma visão. Lembra de José, os sonhos que ele teve lá no trabalho, os feixes, as estrelas. Ele sonha algumas coisas e ele não entende nada do que ele está sonhando, nem seu pai entende, os seus irmãos muito menos entendem, inclusive ficam com raiva dele, com inveja dele, e pensando assim: por que esse menino está vindo lá o sonhador, está sonhando essas coisas, quem é ele? Vivendo os sonhos de Deus. Você quer viver os sonhos de Deus para a sua vida? Mas quais são eles? Quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Aqueles cegos, eles viveram o sonho de Deus para a vida deles. Mas eu quero destacar algumas coisas neste texto. Primeiro, que para viver os sonhos de Deus para a nossa vida, nós precisamos seguir a Jesus. Siga Jesus. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram. Os cegos seguiram a Jesus. Como que cego segue? Talvez seguiram ouvindo, né? Deve estar por ali assim: estou ouvindo aqui. E aí eles gritam: tem compaixão de nós, filho de Davi. Como que dizendo: nós ouvimos falar de você, tenha compaixão de nós, Senhor. Mas eles foram seguindo a Jesus, por ter ouvido falar. Quer que os sonhos de Deus se realizem na sua vida, nunca deixe de seguir a Jesus. Siga Jesus, enxergue além, veja onde Jesus ainda vai passar. Os sonhos de Deus estão no além do agora, está para frente. Os sonhos que Deus tem para a sua vida, e Ele quer que você siga a Jesus, mas está ainda aonde Jesus vai passar. Eu quero usar um outro texto, mas só como ilustração disso. Lucas 19, a história de Zaqueu. Quem lembra de Zaqueu? Todo mundo lembra, né? Participante da escola bíblica, né? Todo mundo conhece a Bíblia. Zaqueu, um publicano. E ele também ouviu falar de Jesus. Ele queria ver a Jesus. Ele queria seguir a Jesus. Mas ele era de baixa estatura. Ele era baixinho. E a multidão encobria para que ele pudesse pelo menos ver a Jesus. E ele tinha um sonho de ver a Jesus. O que ele faz? Ele vai além de onde Jesus ainda não passou. Ele sabia, ele imaginou: Jesus vai passar por este caminho. Então ele correu, deu a volta na multidão, foi lá no caminho onde Jesus ia passar, e ele subiu numa árvore. E diz o texto de Lucas 19 que era uma figueira brava, cheia de espinhos. Eu imagino que ele derramou sangue, talvez feriu sua mão, seus braços, para subir naquela figueira. Mas era o sonho dele de ver o Senhor, e ele foi além das suas possibilidades para ir aonde Jesus ia passar.
Os seus sonhos é hoje ainda onde Jesus vai passar. Não deixe de seguir a Jesus. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Uma outra ilustração de Lucas 5, 27 ao 32. O chamado de Levi. Levi é o Mateus. É o mesmo Mateus. E Jesus chama, vai passando por uma coleteria onde está Levi, e Jesus vê aquele coletor de impostos, e Jesus chama e diz: segue-me. E aquele homem, Mateus, diz o texto bíblico de Lucas 5, 27 ao 32, que Levi era um pecador, mas ele deixou tudo e seguiu a Jesus. O chamado de Jesus é para pecadores que têm sonho de seguir a Jesus. O chamado é para uma conversão, para arrependimento. Levi deixou tudo, se arrependeu, se converteu e seguiu a Jesus. O chamado de Jesus é para uma nova vida, o abandono da velha vida e uma vida nova com Jesus. O apóstolo Paulo fala disto em 2 Coríntios 5, 17. Assim que alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É os sonhos de Deus se realizando na vida de quem segue a Jesus. Tudo se faz novo. É nova criatura. Os sonhos de Deus se realizando. E nós vamos poder olhar para trás e pensar como Deus esteve comigo, como que realmente eu sonhava com isso e Deus tem me dado. Aleluia. Olhando ainda para a vida de Levi e de Mateus, o chamado de Deus é para a comunhão. Levi leva Jesus para a sua casa, faz um banquete, chama seus amigos, faz comunhão, estão juntos, quer ouvir a Jesus. Deus tem um chamado para as nossas vidas, para estarmos em plena comunhão com Ele. É o sonho de Deus que os seus filhos sigam e tenham comunhão plena com o Senhor. Para isso precisamos de arrepender dos nossos pecados, é preciso de uma conversão, é preciso uma nova vida, é preciso que tenha esta comunhão com o Senhor. O chamado de Deus para seguir a Jesus é um chamado para a evangelização. Mateus ou Levi, ele convidou os seus amigos para ir lá na casa dele, porque ele chamou Jesus para um banquete. Ah, queridos irmãos, o banquete que nós temos também recebido de Jesus ou participado com Jesus é o banquete da palavra, e precisamos convidar os amigos para ouvir, para se converter. É o chamado para o compartilhar do evangelho. Precisamos fazer isto hoje. Voltando lá para o texto de Mateus 9, o texto que lemos, o texto dos 2 cegos. Eles seguiram a Jesus e eles fizeram um pedido e persistiram naquele pedido. Eles estavam pedindo, eu fico imaginando eles pedindo ao Senhor tão somente por causa do sofrimento, dizendo: tenha compaixão de nós. Era um pedido para que Deus tivesse compaixão deles. A palavra do Senhor em Mateus 7, verso 7 até o 11, a palavra do Senhor diz: pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. O que bate, a porta será aberta. Tem noção dos sonhos de Deus para a sua vida? Pede, bate, ore, busque o Senhor. E Ele tem maravilhas para as nossas vidas. Eles fizeram um pedido. Faça um pedido para o Senhor também. Qual o seu pedido hoje para o Senhor? Qual o seu pedido hoje para viver os sonhos de Deus?
Terceiro, creram em Jesus e no seu poder. Eles creram. O Senhor Jesus perguntou: vocês creem que eu posso fazer isto? Eles responderam: sim, Senhor. Prontamente eles puderam responder: sim, nós cremos. E talvez esta resposta eles nem tinham noção do real sentido desta palavra que eles disseram. Eles disseram: Senhor, sim, Senhor. Eles estavam dispostos a crer que Jesus era o Senhor da vida deles, que eles eram tão somente servos do Senhor. E precisamos entender o Senhor realmente, Jesus como Senhor da nossa vida, para não nos vangloriar de nada. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor. Se não for para a glória de Deus, não precisamos estar aqui. Se não for para a glória de Deus, nenhum sonho vale a pena. Mas os sonhos de Deus para a nossa vida é para a glória de Deus. Os sonhos que Deus quer realizar na sua vida é para a glória de Deus. Sonhos têm a ver com visão. Eu tenho dito lá na igreja, alguns aqui conhecem lá, nossa igreja, Igreja Batista Nova Aliança, nas Moreninhas. Liane e Daniel já foram lá, pastor Cláudio, pastor Paulo, já foram lá. A Ju já foi também, conhece lá. Um templo de madeira, igual tem um aqui do lado, igual lá. Eu tenho pregado, eu tenho falado lá para os irmãos que congregam ali, e eu tenho dito assim: eu tenho tido visão do trabalho, da obra do Senhor neste lugar. Não é somente um sonho, é visão mesmo. Eu estou com a visão daquele lugar daqui um ano. Irmãos, e faz um ano que estamos falando de construção do novo templo. Já era para ter chegado lá um pré-moldado, mas não era o tempo ainda. Essa semana terminamos de fechar com o construtor do pré-moldado. Chega comecinho de agosto. Tem um arquiteto, um engenheiro desenhando a planta. Vai ficar lindo. Mas eu vi a planta, eu tive sonhos daquele lugar antes de ir para o papel. Eu tenho falado isso para a igreja. Tenhamos os sonhos de Deus para a nossa vida e para este lugar. Aleluia. Glória a Deus. E toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor. E quando a gente fala de lugar bonito, de templo bonito, foi dito, mas muito bem dito por alguém aqui, não me lembro quem falou. O pastor Richard, no vídeo, que o que é mais bonito aqui são as vidas, as pessoas. É os sonhos de Deus. Que este templo seja lindo. Porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. É o sonho de Deus que você seja mesmo usado para abrigar Deus. Eles creram, aqueles cegos, eles confiaram no Senhor e eles receberam a bênção. Receberam a cura de acordo com a fé individual de cada um. Verso 30. O que você tem sonhado, vai receber, baseado na sua fé. Confie no Senhor. E se não receber, se você tinha um sonho e não receber, é porque não era sonho de Deus, era sonho seu. E aí busque mais, ore mais, fale mais. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, que eu possa ver, que eu possa enxergar os teus sonhos para a minha vida.
as tuas visões, que eu tenha as visões do Senhor para a minha vida. E assim Deus dará. Eu quero finalizar dizendo que aqueles cegos deixaram de obedecer a Jesus em uma coisa. O finalzinho do texto. Eu podia parar antes para não complicar muito e ter que explicar isso aqui, mas o texto faz parte. Verso 31, eles, porém, saíram e espalharam a notícia. Jesus recomenda, tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Que coisa, não? Eles são curados. E Jesus diz, olha, não conta para ninguém, não fala nada para ninguém. E parece que foi entrar no ouvido e sair no outro. Parece que eles viraram a costa e contaram para todo mundo. Nem parece ser homem. Eram dois cegos, né? Saíram e contaram tudo para todo mundo. Eu só quero pensar numa coisa. Que Jacó, quando ouviu os sonhos de José, lá atrás, Gênesis 37, verso 5, José todo empolgado, vai lá e conta os sonhos para os seus irmãos, conta os sonhos para o seu pai e para a sua mãe. E os seus irmãos, verso 5, 37, 5, se alguém quiser conferir, diz lá o texto que os irmãos de José queriam brigar com ele, ficaram com inveja dele. E o verso 11 diz lá que Jacó, o seu pai, guardou no coração os sonhos do filho. Deus também é assim com a gente, está guardando no coração dele os sonhos para cada um de nós. Jacó guardou no coração até ver aqueles sonhos realizados. Interessante que quando José percebe que os sonhos foram realizados, José está já tão velho e tinha até já perdido todas as esperanças, achando que o filho tinha morrido. História linda de José. E depois, no final da idade, ele traz os pais para morar perto dele. No começo desse ano eu estava lendo Gênesis e passando por este texto, eu chorei em cima deste texto e pensando assim, puxa, quem me dera, Deus me desse a oportunidade de trazer meus pais para morar perto de mim. Meus pais têm 79 anos e 84. Meu pai 79, minha mãe 84. Então já bem velhinhos. Acho que foi em fevereiro, eu estava lendo esse texto e realmente, sinceramente, chorei de emoção de José ali querendo trazer os pais. E quando os pais chegam no Egito e José consegue ali o melhor lugar para os seus pais. E eu pensei assim, puxa, quem me dera meus pais pudessem vir passar o resto da vida perto de mim. E eu nem imaginava que Deus já estava nesse negócio. Março, abril, por aí, meus pais tiveram a necessidade de mudar de onde moravam. Eles moravam em Jales, interior de São Paulo. E moravam lá. Nós fomos criados em Paranaíba, meus pais ficaram em Paranaíba porque todos os filhos saíram. E eles ficaram já de idade em Paranaíba. Falaram, tem que mudar para perto de um filho. E não vou mudar perto do Lud, porque é pastor, Ludinaldo é pastor também, pastor muda muito, eu não quero ficar mudando, e a Dina é casada com um pastor também, então eu vou mudar perto da Lázara. A Dina, esposa do pastor João Sena, minha irmã, ela mora aqui em Campo Grande também. E meus pais então vão mudar para perto da Lázara, é a irmã, a filha mais velha deles. E moraram em Jales de 2015 até agora, 6 anos, moraram em Jales. E a minha irmã Lázara já morava em Jales já desde 90 e pouco. Já há muitos anos ela morava em Jales. E esse ano, a Lázara precisou mudar de Jales. E mudou de uma hora para outra. E eles ficaram sozinhos lá. Minha mãe disse que quando soube que a Lázara ia mudar,
ela disse, então eu vou morar perto do Ludinaldo. E aí, dia 1º de maio, fizemos a mudança deles. Pertinho de casa, estou indo tomar café da manhã todos os dias com meu pai. 5 da manhã estou treinando primeiro. Minha esposa tem uma academia, eu tenho que ser um aluno exemplar. E depois eu vou tomar café. 6 da manhã estou indo tomar café com meu pai e com minha mãe. Privilégio de sonhos de Deus para a nossa vida. E às vezes Deus, quando nos mostra alguma coisa para acontecer, a gente nem imagina como. Mas se é de Deus, espera que acontece. E você nem precisa ficar falando para todo mundo. Porque tem os invejosos de repente. Ou alguém pode ofuscar a visão com ciúmes, com inveja. E talvez por isso que Jesus disse, olha, não conta para ninguém, nada para ninguém. Fica tranquilos, mas eles contam para todo mundo, porque a bênção era muito grande, de poder ver, de poder enxergar. Siga Jesus, faça um pedido e persista no pedido. Creia em Jesus e no seu poder. Receba conforme a sua fé. E o que Deus tem para você está guardado no coração de Deus. Ainda que outros digam coisas contrárias, ainda que outros digam, lá vem o sonhador, continue sonhando os sonhos de Deus. O Pai guarda no coração. Amém? Deus abençoe os irmãos, a igreja. Pastor Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por este privilégio de estar aqui com os irmãos. Queridos, não sei o quanto você percebeu, você tomou essa palavra para você nessa noite. Eu aprendi aqui que o sonho tem algumas coisas que deve ocupar nosso coração. Primeiro, sonhe. Sonhe. Porque os sonhos de Deus para a sua vida, jamais eles vão morrer. Que são os sonhos de Deus para você, jamais vão morrer. Então sonhe. Tenha sonhos mesmo. Visões, desejos mesmo. Segunda coisa que eu aprendi nessa noite, não desista dos seus sonhos. Não desista dele. Não tire o seu olhar para outro foco. Não se prenda em distrações, porque isso pode tirar você do objetivo, daquilo que Deus tem para a sua vida. E a terceira coisa que eu aprendi nessa noite, pastor, confie naquele que tem entregue sonhos em suas mãos. Confie em Deus. José, ele teve várias coisas, vários acidentes na sua vida, mas o tempo todo ele confiou em Deus. Não sabia aonde ia chegar, mas ele confiou em Deus. E esse homem chegou a ser governador da maior nação daquela época. Quais são os seus sonhos? Ele pode ser pessoais, também pode ser coletivo, mas sonhe e acredite naquele que tem entregue sonho nas suas mãos. Amém? Teremos um momento muito especial agora com a Bárbara, que chama a Bárbara, e também a Angélica. Um momento especial com as duas servas de Deus. Quando ela falou para mim assim, pastor, preciso de alguém que me acompanhe no teclado. Eu falei assim, não, tem que ser uma mulher. Duas mulheres aqui, eu tenho certeza que Deus vai aqui falar nos nossos corações através desse louvor. Eu pedi a você se meditasse na melodia, não teremos letra, mas somente melodia desses louvores que as irmãs vão tocar agora aqui nesse momento. Amém, queridos? Amém. Irmãos, é um prazer para mim estar aqui hoje, nesse momento, né, tão importante aqui para a Igreja do Senhor.
o pastor esqueceu de contar que quando eu falei para ele que eu tocava, fazia 7 anos que eu não tocava. Entendeu? Aí ele, não, você vai tocar na minha igreja. Eu, Jesus, misericórdia. Mas quando o mais antigo paga a missão, a gente cumpre, né, pastor? Mas assim, eu fiquei feliz, né, porque eu fui criada na Assembleia e eu sempre tive, depois que eu fui para a Batista, né, infelizmente não toquei mais, né, outras coisas também aconteceram, mas eu sempre tive o desejo de voltar a tocar. Aí eu fui lá, comprei uma palheta nova e comecei a tocar lá em casa e me veio muitas lembranças boas, né? Os sonhos que Deus sonhou para mim, muitas coisas Deus realizou na minha vida, além do que eu pensei, eu sonhei, né? A palavra de Deus diz em Efésios 3, versículo 20, que aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. E é esse Deus que tem trabalhado aqui nessa igreja, e eu creio que Ele vai fazer além do que os irmãos ou do que o pastor espera ou sonha. Amém? Os irmãos creem? Eu vou tocar uma canção que é Os Sonhos de Deus, do Nani Azevedo. Se os irmãos quiserem cantar, podem cantar juntos, tá, irmãos? Amém? Amém, irmãos. Vamos cantar mais um louvor também, um louvor a Deus, irmãos bem conhecidos, os irmãos também podem
Deus abençoe os irmãos. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Angélica. Que maravilha, né? Eu gosto muito de sax, né? Eu até ensaio em casa algumas coisas, não de sax, que flautinha doce, né? Eu sou mais modesto. Mas, meus irmãos, que coisa linda, né? A gente vê assim o Senhor sendo exaltado, sendo louvado com vozes, com palmas, com instrumento. Quanta capacitação que o Senhor nos dá, né? A juventude com a gente aqui, louvando a Deus, né? Então, meus irmãos, tudo isso é bênção de Deus para as nossas vidas, para desfrutarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, Bárbara, mais uma vez, muito obrigado. Acertaram os desafios, preparem mais coisas. Angélica já é prata da casa, mas, Angélica, muito obrigado também. A Angélica tem sido bênção aqui na nossa igreja, no teclado. Um dia eu cheguei aqui, tinha dois teclados. Eu falei, meu Deus, a Angélica vai tocar 2 teclados de uma vez só. Como é que consegue, né? Não consigo tocar nenhum, tocar 2 teclados. Mas, meus irmãos, muito obrigado, né? Pelas bênçãos, né? Que as irmãs nos abençoaram bastante aqui nessa noite. Amém? Queridos, eu queria que você colocasse de pé. Estamos chegando ao final do nosso culto. Vamos ter aqui nosso parabéns tradicional. Afinal de contas, não existe aniversário sem parabéns, né? Temos que ter parabéns tradicional. Você cantasse com a nossa banda aqui. Amém? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja o eterno sorrir. Irmãos, 2 coisas que marcam o aniversário. É o parabéns e mais o quê? Bolo, né? Então, vocês estão convidados aqui, depois da nossa bênção apostólica, nosso espaço aqui, nosso mimo, que vai ser transformado em salão social. Nós vamos ter ali o nosso bolinho tradicional, um salgadinho. O que eu peço para os irmãos, né? Aquele distanciamento social, pega o salgadinho, afasta um pouquinho, pega o refri, afasta um pouquinho também, tá certo? Cautela nunca foi demais, tá bom, meus irmãos? Peço aos irmãos, vamos ter um momento de comunhão ali, um tempozinho, estamos ali conversando ali, estamos também adorando a Deus nesse momento, nosso bolinho também. Amém, queridos? Vamos estar orando, terminando nosso culto nessa noite, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar. Meus irmãos, que coisa maravilhosa aconteceu aqui hoje, nessa noite, que palavra abençoadora também nessa noite em nossos corações. Meus irmãos, Deus tem nos chamado para viver os seus sonhos, e os seus sonhos são melhores do que os nossos sonhos. Amém? Paizinho, obrigado.
Obrigado pelas tuas bênçãos, ó Pai. Obrigado por este lugar. Obrigado, Pai amado, por 20 anos, ó Pai, a tua igreja, Pai, nesse lugar, ó Pai. Nós queremos, ó Pai amado e Pai querido, que nós queremos viver o melhor do Senhor ainda, Pai amado. E, Pai amado, o teu melhor ainda está por vir, Pai amado, para nossas vidas, ó Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa nossos sonhos, abençoa os teus sonhos, ó Pai, em nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Seja mesmo, Pai amado, com a tua igreja nesse lugar. Agora que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com a tua igreja nesse lugar, espalhada em toda a face da terra e por todos os tempos. E a tua igreja diz: amém, amém. E o que o Senhor nos abençoe. Aplaude o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos convidados para o nosso momento de comunhão. Amém. Só pra te adorar e fazer